Ano de 2004, o Corinthians estava endividado, sem dinheiro para contratar e com campanhas ruins. Foi então que apareceu um empresário iraniano chamado Kia Joorabchian, representando um misterioso fundo de investimentos londrino chamado MSI, Media Sports Investment. E o que aconteceu nos 3 anos seguintes foi uma das histórias mais absurdas do futebol brasileiro. O contrato garantiu à MSI o controle total do departamento de futebol do Corinthians durante 10 anos, negociando contratos e lucrando na venda de jogadores. Em troca, o clube receberia investimentos milionários e um elenco de alto nível. E no primeiro ano funcionou. A MSI investiu cerca de 115 milhões de reais e contratou nomes como Tevez, Mascherano e Nilmar. O resultado foi o título do Campeonato Brasileiro de 2005. O Corinthians estava de volta ao topo. A Fiel cantava. O futuro parecia brilhante, mas por trás do título havia uma sombra. As investigações da Polícia Federal começaram a revelar que a origem do dinheiro da MSI era nebulosa. Kia Joorabchian foi apontado no Ministério Público como laranja de um esquema financeiro suspeito. O Corinthians, que havia saído das páginas esportivas para as primeiras páginas dos jornais, agora aparecia nas páginas policiais. Em 2006, a parceria começou a ruir. Os investimentos pararam. O elenco foi se desmontando. E o clube entrou em 2007 numa situação caótica, sem dinheiro, sem jogadores e com o presidente Alberto Dualib cada vez mais pressionado pela torcida e pela justiça. O Corinthians começou o Brasileirão de 2007 com 3 vitórias e um empate nos 5 primeiros jogos. Parecia que o pior havia passado, mas então veio uma sequência de 8 jogos sem vencer. E o rebaixamento começou a se tornar uma possibilidade real. Em setembro, Dualib finalmente cedeu à pressão da torcida e renunciou. Mas o estrago já estava feito. A MSI deixou sua sede no Brasil abandonada. Kia e seus sócios voltaram para Londres sem punição e deixaram o Corinthians com uma dívida de 90 milhões de reais entre luvas, contratos e salários não pagos. E aí chegou o dia 2 de dezembro de 2007, a última rodada do Brasileirão. O Corinthians terminou na 17ª colocação com 44 pontos, apenas um ponto atrás do Goiás, que se salvou com 45, uma diferença mínima que separou o maior clube do Brasil da Série B pela primeira vez na história. Mas a polêmica não parou aí. Na última rodada, o Internacional enfrentou o Goiás e perdeu por 2-1 com um time misto. O então presidente do Corinthians, André Sanches, acusou o Internacional de ter entregado o jogo para o Goiás, uma espécie de vingança pelo título de 2005 que muitos colorados consideravam roubado por causa da máfia do apito. Uma acusação que o Inter negou veementemente e que até hoje divide opiniões entre torcedores dos dois clubes. O primeiro e único rebaixamento da história do Corinthians, causado por investidores fantasmas, dívidas milionárias, escândalos policiais e uma administração que colocou o lucro acima do clube. Mas a história tem um final surpreendente. Em 2008, já com André Sanches na presidência e Ronaldo Fenômeno no elenco, o Corinthians voltou à elite sendo campeão da Série B. E nunca mais caiu. 5 anos depois, levantou a inédita taça da Libertadores. O rebaixamento de 2007 foi o ponto mais baixo e também o ponto de virada. Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana os bastidores que o futebol não conta.